Nosso tema nessas semanas tem sido próstata e saúde sexual. No vídeo anterior, conversei um pouquinho sobre os jovens. Os jovens também podem ter doenças na próstata e a mais comum a prostatite, e expliquei um pouquinho do que pode acontecer em relação e a relação dessa doença com a sexualidade. Em seguida, vamos falar da hiperplasia prostática benigna, a chamada HPB. A doença mais comum que incide sobre os homens conforme eles vão envelhecendo, ou seja, depois dos 50 anos de idade, a próstata de quase todo mundo cresce. Mas nem sempre isso traz consequências, nem sempre isso precisa de tratamento. E vamos tentar mostrar a relação da hiperplasia com a sexualidade. Então, acompanhe, não esqueça, se inscreva, ativa o sininho e compartilhe para a gente poder beneficiar cada vez mais pessoas. Bem, então, depois de falar de prostatite, uma doença mais comum nos jovens, não que ela não ocorra em outra faixa etária, mas é mais comum nos jovens, agora vamos falar da hiperplasia prostática benigna. Walter, que nome complicado, você prometeu que ia falar de uma maneira simples. Então, basta entender que é o crescimento da próstata que normalmente acompanha o envelhecimento do homem. Em outras palavras, conforme a gente vai ficando mais velho, a próstata tende a crescer. Por quê? Por causa dos hormônios, por causa de uma tendência genética e alguns fatores ambientais. Então, é preciso acompanhar essas mudanças da próstata, não só com medo de ter câncer. O câncer da próstata, depois de várias campanhas e de uma divulgação maior e maior acesso à informação, se tornou algo mais conhecido do público. Mas vejam, mais comum que o câncer da próstata é a hiperplasia, ou seja, o crescimento benigno. Não tem nada a ver com câncer, é um outro tipo de doença que inclusive acomete outra região da próstata e causa consequências. Então vamos fazer uma breve revisão. A próstata está bem na frente da bexiga. Quando ela cresce, essa saída da bexiga pode ficar um pouquinho mais estreita, um pouquinho mais longa. Então, o principal sintoma da hiperplasia prostática benigna é a dificuldade do esvaziamento da bexiga. Mas isso não é uma regra, ou seja, nem todo mundo que tem uma próstata que cresceu vai ter problema. Reparem, a próstata do jovem, do adulto jovem, tem em torno de 20 gramas. Conforme a gente vai envelhecendo, a tendência é que a próstata vá aumentando o volume por conta da própria idade, da tendência genética, das alterações hormonais que todo homem vai sofrendo e também por alguns fatores ambientais. Que fatores ambientais, Dr. Walter? Principalmente obesidade, sedentarismo, alimentação rica em gordura. São os fatores que a gente sabe que estão associados a uma tendência maior de aumentar a velocidade da hiperplasia da próstata, ou seja, a próstata cresce mais rápido. Se cresce mais rápido, tem mais chance dela desencadear algum tipo de problema. Quais são os problemas, Dr. Walter? Então, dificuldade do esvaziamento da bexiga, que se manifesta no dia a dia como jato mais fino, necessidade de urinar várias vezes, sensação de que não esvaziou completamente, chegar no banheiro, ter que botar a mão na parede, ficar esperando para começar o jato urinário, gotejamento terminal e acordar várias vezes à noite com a vontade de urinar, com o detalhe de que não é só acordar à noite várias vezes que indica que a próstata está causando problema. Tem outras situações que precisam ser avaliados. Bem, esses sintomas são chamados de sintomas urinários do trato inferior. Nome complicado, mas prostatismo é mais comum, menos usado pelos médicos, mas mais fácil da gente entender. Então, são os sintomas decorrentes do crescimento benigno da próstata. Esses sintomas podem gerar dificuldade de ereção. Vejam que interessante. O corpo tenta reagir a essa diferença que está acontecendo em relação à satisfação
na forma de urinar, e há uma modificação do tônus adrenérgico, de uma série de mensagens que vão determinar se os músculos ali da região estão relaxados ou contraídos, e isso indiretamente pode afetar a capacidade de ereção. Então, primeira mensagem: hiperplasia prostática sintomática, o homem começa a sofrer por causa disso, pode gerar disfunção erétil. Outra consequência da hiperplasia: quando o homem toma remédio para a próstata, esse remédio pode afetar alguns aspectos da sexualidade. Vejam que interessante. Hoje os homens são tratados em relação aos sintomas da hiperplasia com dois tipos de remédio: relaxante muscular e inibidor de uma enzima que forma a dihidrotestosterona, que chama 5-alfa-redutase. Não precisa, isso é complicação, mas um trabalha no relaxamento da musculatura que envolve a próstata para facilitar o esvaziamento, porque o homem, quando quer urinar, ele precisa abrir a saída da bexiga, e quem abre essa saída é exatamente a próstata. Então ele precisa relaxar a musculatura para urinar bem. Então um remédio ajuda esse mecanismo e o outro ajuda a evitar a multiplicação das células da próstata. Então um trabalha no volume da próstata e o outro no relaxamento muscular. Os medicamentos clássicos, os relaxantes musculares, doxazosina, tansulosina, todo mundo conhece. E o clássico que trabalha no volume da próstata, finasterida, dutasterida, e temos a combinação desses medicamentos no Combodart, no Dutan, no Duomo HP, que juntam os dois mecanismos de ação, tanto o relaxante muscular quanto trabalhar no volume. Bem, esses remédios afetam a sexualidade. Os relaxantes musculares podem causar a chamada ejaculação retrógrada. O que é isso? Na hora do gozo, ao invés do sêmen ir para frente, ele sai pela culatra, ele vai para dentro da bexiga. E o outro grupo, que diminui o volume da próstata, pode afetar a libido, o desejo sexual, porque isso está muito ligado à dihidrotestosterona, que é exatamente o ponto aonde o medicamento atua. Ele inibe a 5-alfa-redutase, a 5-alfa-redutase transforma a testosterona em dihidrotestosterona. Então, a interferência desse tipo de medicamento, finasterida, dutasterida, pode afetar libido. Vejam, tem gente que usa a finasterida de 1 mg, que é o chamado Propécia, para alopécia androgênica. Eles são muito eficazes, mas está lá na bula do produto. Atenção, pode causar disfunção sexual, notadamente diminuição de libido, e tem um warning do próprio FDA lembrando que pode causar disfunção erétil. Então, vejam, um detalhe importante dos medicamentos que agem no volume da próstata, ou seja, finasterida e dutasterida, é que eles também diminuem a produção do sêmen. Lembrem, o sêmen, aquilo que o homem ejacula, ele é formado por 3 principais órgãos: a próstata, as vesículas seminais e os testículos. Os testículos contribuem com os espermatozoides, as células reprodutivas. Vesícula seminal e próstata produzem o líquido que vai manter os espermatozoides vivos. Então, esses medicamentos, finasterida e dutasterida, bloqueiam praticamente 30% da produção desse material. Então, o homem vai sentir uma redução do que ele ejacula, por 2 razões: diminuição da produção, quem faz isso é principalmente a finasterida e a dutasterida, e a tansulosina também tem esse efeito da ejaculação retrógrada, porque a próstata não consegue mais fechar completamente no momento do orgasmo, e é a próstata que é a culatra do canhão. Então, se ela não fecha completamente, escapa um pouco de sêmen para trás. Então, por essas 2 razões, o homem tem que estar avisado que, ao iniciar o tratamento para a hiperplasia da próstata, ele pode perceber uma diminuição na quantidade do sêmen, o que não deve atrapalhar a sexualidade, já que isso a gente está falando do homem com 55, 60, 70 anos, e o sêmen tem como única função a reprodução, ter filhos, e isso já não é um objetivo nessa faixa etária.
o tratamento da hiperplasia prostática benigna pode afetar a sexualidade. Então é importante conversar com o médico, porque a chance disso acontecer é real, porém baixa. A frequência, o percentual de pacientes que têm disfunções sexuais importantes por conta do medicamento é pequena, mas a pessoa tem que estar orientada do que deve fazer e como pode compensar esses efeitos adversos. Lembrando então que é sempre uma balança de risco-benefício. Vale a pena tomar o medicamento para tratar esses sintomas? O que o paciente, o que você que vai tomar o remédio ganha com isso? E o que você tem de prejuízo? Tudo em termos de tratamento envolve essa balança de risco-benefício. Então, é importante conversar com o seu médico sobre esses efeitos, para que você não perca a adesão ao tratamento, ou seja, começa a perceber que afetou a sexualidade. É claro que a tendência, principalmente se você tem sintomas urinários leves, a tendência é que você pare de usar. Mas veja, quem não se adapta a esse tipo de remédio pode pensar em fazer as cirurgias para a hiperplasia prostática benigna sintomática. O que é isso, Dr. Walter? Bem, se a próstata cresceu e está atrapalhando o esvaziamento da bexiga e a pessoa não se adapta ao medicamento, ela pode pensar em cirurgia. Então, no próximo vídeo, eu vou falar sobre os impactos da cirurgia para a doença benigna. Então, não tem nada a ver com câncer ainda. Câncer a gente só vai falar lá no final. Então, para a hiperplasia prostática benigna, a gente tem algumas cirurgias. Não são primeira linha de tratamento. A primeira linha é o que eu falei, mudança de hábito e tomar os medicamentos. Se a pessoa não resolve ou não se adapta ao tratamento de primeira linha, pode pensar nas cirurgias. E as cirurgias causam impacto na sexualidade? Então isso é o nosso próximo assunto. Não se esqueça, mande o seu comentário, a sua dúvida, a sua sugestão. Aqui tem o e-mail, aqui tem o endereço do site, onde tem bastante coisa em termos de informação dentro da sexualidade masculina. Então aqui a gente fala de maneira clara, sem nenhum outro interesse que não ajudar a espalhar informação confiável. Então encaminha para um colega seu ou alguém que possa se interessar e se beneficiar com esse conteúdo.